Ainda de pé, desejo cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero ser grato a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui nesta casa de oração, rever o pastor Nils, rever alguns irmãos aqui desta casa, rever o maestro pastor Jorge e rever essa igreja. Eu quero ser grato a Deus porque o Senhor, por bondade, mais uma vez, nos dá essa oportunidade, o exercício de trazer a exposição da sua palavra. Estou acompanhado da minha esposa, irmã Renata. Mostra aí. Sim, bota assim. Viu? Em nome do Senhor Jesus. Confesso a você, eu quero que você redobre a tua atenção. Quando eu estava ouvindo o Felipe falar, essa noite para mim foi uma noite de guerra. Fui acordado às 3 horas da manhã e ali eu dobrei o joelho e comecei a clamar. E fui muito contra-atacado e eu falei, Senhor, e Deus me levou até às 20 para as 5 da manhã no joelho. Fui deitar, depois levantei antes da minha esposa, parti para o joelho de novo, que eu ainda estava sentindo ainda. E agora, antes da mensagem, desci um pouco ali, bebi um pouquinho d'água, estava sentindo um pouquinho de mal-estar, mas eu sei que isso é pressão. Isso é pressão. Não é pressão arterial, não. Pressão de guerra. Mas nós vamos avançar. Eu tenho exatamente 28 minutos para mim te entregar uma mensagem da parte de Deus. E o que Deus fizer depois disso é com você. Atos 16. Verso 9, diz assim: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajuda-nos. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Diga comigo assim, no 3, passa a Macedônia e ajuda-nos. No 3, 1, 2, 3. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Tema da mensagem que Deus colocou no meu coração: mudança de planos. Senta, por favor, por gentileza. Atos 16, ele começa com uma história. Vamos avançar. Paulo tinha uma diretriz e Paulo tinha uma direção de ir para um lugar, mas a Bíblia diz que o Espírito o impediu de ir, porque a gente precisa entender essa questão, por que ele vai para Macedônia? Porque nem tudo aquilo que a gente quer é o que Deus quer, nem naquilo que tudo que a gente pensa que vai ser bom é aquilo que Deus, é desejo de Deus realizar. Mas a Bíblia relata que diz que o Espírito o impediu. E ele começa a fazer umas baldeações, e no meio dessa trajetória, o verso que nós lemos, ele faz a seguinte menção, que ele, um sonho, uma revelação da parte de Deus, diz que aparece um homem macedônio, e fala assim: passa a Macedônia e nos ajuda. Todo mundo sabe
que uma das cidades da Macedônia era a cidade de Filipe, era uma das primeiras cidades. E havia algumas circunstâncias envolvendo a cidade, principalmente o misticismo, a feitiçaria e outras coisas mais. Paulo agora é evocado por Deus para poder estar na Macedônia. Logo depois desta visão, procurando partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para que nos anunciarmos o Evangelho. E ele vai dizendo agora a trajetória dele. Porque ordem que Deus dá, é isso que a gente precisa. As ordens de Deus são imperativas e não são negociáveis. E o problema é que a gente às vezes quer, de alguma forma, torcer o texto para dar uma interpretação de conforto para nós. E o texto não tem jeito de torcer ele. O que é imperativo de Deus vai. E não tem negócio. Eu vou daqui a um pouco. Você vê o caso de Jonas. Quando a gente lê o livro do profeta Jonas, Deus falou assim, você tem que ir para uma rota. Ele falou, mas eu não quero ir. Mas não tem escolha, você tem que ir. Agora, quanto a você não querer ir, você pode até dizer que não vai. Mas, de alguma forma, Deus vai dar o jeito de você chegar aonde Ele quer. Independente da tua escolha. Se você vai quebrado, se vai nadando, mas você vai chegar aonde Deus quer. Tem gente que, de repente, para vir para esse culto, botou muitos haveres dizendo assim, será que eu vou hoje no culto? Será que eu vou estar lá? Aí começam os empecilhos, blusa que some, sapato que some, a roupa que não cai bem, e é uma série de coisas. Mas de alguma forma, você está aqui porque é vontade de Deus e pronto. Deus vai nos encurralando, porque a soberania de Deus não tem como. Não tem como eu lutar contra ela. E Paulo diz assim, um espírito me impediu. Aí o pessoal fala às vezes em oração, não, o diabo me impediu de chegar lá, irmão. Quem é Satanás? Se eu estou na rota de Deus, estou fazendo a vontade de Deus, não tem capeta, não tem legião, não tem ninguém. Sabe por causa de quê? Porque Deus vai conduzir, Ele vai à tua frente. É isso que nós precisamos entender. A gente às vezes credibiliza mais as obras de Satanás do que a soberania de Deus. A gente precisa entender isso. Paulo agora tem a missão de ir para Macedônia. E na Macedônia agora ele começa a pregar a palavra e ele encontra uma mulher. Simplesmente a primeira coisa que ele procura, um lugar para orar. E ele diz que encontrando um lugar para orar, ele encontra uma mulher, vendedora de púrpura, simplesmente, por nome Lídia, e ela fala assim, e ele começa a falar do amor de Deus para ela. E ele começa a evangelizar e diz que calmamente cativa o coração daquela mulher, porque era aquela mulher, uma mulher bem de situação, e era uma mulher que tinha um grande negócio na cidade. E ele começa a falar mansamente e ganha o coração dela e da família dela para Cristo. E ela o convida para ir para a sua casa. Chegando na sua casa, ela lhe oferece um banquete, oferece uma hospedagem. E ele disse assim, não precisa não, nós vamos ficar ali. Ele falou, não. Paulo diz que ela constrange eles a ficar na casa dela. Porque, irmãos, quando a Bíblia fala que Deus envia para um lugar, eu não tenho que ficar preocupado como vai ser o desenrolar. Se tem dinheiro, se tem hospedagem, se tem isso, se tem aquilo. Deus é provedor, Deus é cuidador, Deus é quem faz, porque Ele envia, Ele vai prover. Muitas das vezes, irmãos, olhamos a nossa situação, Senhor, meu filho, eu quero que você ajude fulano. Senhor, eu estou precisando de ajuda. Eu quero que você tenha, divida o que você tenha, porque a porta que eu abro ninguém fecha, que eu fecho ninguém abre. Eu sou o Senhor que provenho para o meu povo. Paulo mais adiante agora, com Silas, começa a desenvolver, depois de ganhar essa família. E ele diz que começa a caminhar pela cidade e percebe que há algo estranho no meio da cidade.
Há uma menina que toda hora falando para ele, esses são os homens de Deus, esses são os homens que Deus está usando, que Deus está falando na boca dele. Só que isso está por muitos dias. E Paulo se incomoda com aquilo e faz um discernimento, ele discerne aquela situação, ele falou, opa, eu sei que ela está falando de Deus, eu sei que Deus está comigo, mas tem alguma coisa, há um engano na boca dessa menina. É o problema de hoje. Tem muita gente que lugar que tem aparência de culto, tem lugar que tem aparência de adoração a Deus, tem aparência que está exaltando o nome de Deus, mas querido, mas tem engano, mas o engano não vai permanecer, porque Deus é Deus. Não adianta, irmãos, porque nós vamos desenvolver o texto que nós estamos falando do tema aqui, adoração, louvor que quebra cadeias. Mas Paulo agora está falando que diz que há um engano, e o problema todo é que uma geração que está vivendo enganada, está achando que está adorando a Deus, está num ambiente de culto, não é culto não, é lugar de engano. Mas sabe por que está vivendo no engano? Porque não lê a Bíblia. É uma geração que não examina a palavra. É uma geração que fica pegando versículo de caixa de promessa e achando que Deus vai te dar palavra motivacional. Eu quero te dizer, a palavra tem que te confrontar. A palavra tem que libertar você das suas mazelas. A palavra tem que tirar as imundícias que está dentro do teu coração e glorificar o nome de Deus. Baseado nisso, para com essas coisas, porque estão dando roupagem aos nossos cultos, estão dando roupagem aos nossos cultos para atender a clientela. Eu quero te dizer, isso aqui não é clube, isso é igreja do Senhor Jesus. Aqui eu não tenho que ter tratamento diferenciado para o rico, para o pobre. Tem que sair do pecado, tem que ser liberto da prostituição, tem que ser liberto da cocaína, tem que ser liberto do álcool. Jesus quer novidade de vida e Ele vai te transformar. O texto é bem claro que diz que havia um espírito de adivinhação. Irmãos, nunca vi um tempo para hipervalorização sobre dons espirituais. Gente que fica correndo atrás do vaso que revela até atrás da parede. Gente que fica correndo atrás de profecia. E um bocado de gente que não tem vida com Deus, porque profecia precisa ter base bíblica, precisa ter coerência com o que a Bíblia diz. Tem profeta aí querendo ser maior do que a Bíblia, entregando revelações, causando confusão no meio do povo. É espírito de engano. E eu quero te dizer, o engano vai sair da tua vida, porque Deus não está na tua boca. Você é um profeta de reboco fraco, como diz Jeremias. Bota na parede e cai, mas Deus levanta profetas de coragem para dizer... O texto é bem claro. É uma exposição, e eu preciso que você olhe para a Bíblia, que diz que após repreender o espírito maligno dessa menina, aí logo levanta os homens, e o texto fala, esses homens lucravam em cima da menina. Ah, irmão. Tem mensagem que nós estamos pregando, estamos acabando com a lucratividade de muita gente, de muita liderança de igreja. Tem mensagem que nós estamos pregando, estamos ensinando o povo a verdade, e está acabando com o comércio que está no nosso meio. E muitas vezes precisamos entender, querido, que a mensagem que liberta o povo, estamos ensinando o povo, irmão, com mensagens simplesmente para poder transformar o camarada em empresário, para transformar o camarada em mega estrela. Eu quero te dizer, querido, feliz é aquele que tem alegria, menos, querido, presta atenção, menos nessa terra, mas alegria no céu, porque a nossa alegria não é ter uma conta cheia. Eu sei que é bom uma
provisão é boa, ter dinheiro, ter carro, ter casa é muito bom. A melhor coisa é ter o nome escrito no livro da vida e Ele me chamar pelo nome e dizer para mim: você não enganou, você não andou, você andou na verdade, você viveu a verdade. Entra para o gozo do teu Senhor. A pior coisa quando a gente chega em cultos e a gente vê que tem um fogaréu, pastor Jorge, e um fogo imenso. E quando você começa a pregar, porque a palavra verdadeira começa a trazer diferença. O que é fogo de Deus e o que é fogo estranho. Eu sei que agora fica difícil para você glorificar. Porque fogo estranho, querido, acaba logo. Mas fogo de Deus, tem um lá gemendo lá atrás, sozinho. Tem uma lágrima descendo. Não é fogão a gás não, é fogão a lenha, é devagarzinho, vai aquecendo. Acendeu a primeira chama, bota a lenha lá e vamos lá. Daqui a pouquinho vai levando a temperatura. Nós somos da antiga mesmo, que ele vai devagar. Um chora, outro dá um glória, outro dá aleluia, outro exalta o nome de Deus. Quando vê o incêndio já pegou na floresta, porque Deus é Deus. Mensagens que acabam com a lucratividade, que acabam e desconstrói a teologia da prosperidade, que desconstrói essa prosperidade mentirosa, que te engana que você tem que ter o melhor carro, que você tem que ter a melhor casa para esfregar na cara do irmão. Eu quero te dizer, se é prosperidade falsa, porque o que Deus meu é do reino, e se é do reino, é pão nosso de cada dia. Por isso que eu falo, bens e serviços têm que ser para Deus. Se os teus bens materiais não servem a Deus, não foi Deus que te deu. Um carro que não pode dar carona do irmão, não pode desviar do endereço. Uma casa que não pode hospedar alguém para dar um prato de comida. Pastor, a gente tem que vigiar. Já teve alguém lá na porta da sua casa pedindo um prato de comida? Aí você fala assim: vou ver o que tem para te dar. Mas quem anda com Jesus falou assim, quando volta para dentro, aí Deus falou assim: não prepara qualquer coisa não. E não bota em prato descartável não. Bota no prato que você usa para comer na mesa. Faz o suco que você bebe. Dá a sobremesa que você vai comer. Quando pregamos uma verdade dessa, acaba as amizades. Todo mundo, ninguém quer ser seu amigo, ninguém te liga, ninguém fala nada. Às vezes as pessoas me perguntam: nossa, tua agenda está fervilhando. Falei: fervilhando de quê, irmão? Porque o pessoal acha que é muito contente de ir igreja em igreja pregar. Tem igreja que você prega e todo mundo, como é que Deus te usou? Mas tem igreja que o irmão some no trecho e nem quer te dar parte do Senhor. Paulo sabia, Paulo e Silas dizem assim: ó, nós estamos indo para lá e estamos indo para lá debaixo da direção de Deus. Se é debaixo da direção de Deus, significa que Deus está no controle de tudo. O problema é gente de coragem para enfrentar
as decisões que Deus toma ao seu respeito. Ir para onde você quer é fácil. Escolher a profissão que você quer é fácil. Mas quando Deus fala assim, pode sair, desistir desse curso aí. Pode trancar a matrícula, porque eu não quero você se formando nisso aí não. Você vai se... Mas eu não me identifico. Eu não te perguntei se identifica. Eu mandei você se matricular na outra. Eu não vou lá naquela igreja não, porque aquela igreja é simples. Lá tem filtro de barro, lá é a cadeira simplesmente com aquele banquinho. É lá que eu te quero. Mas tem igreja melhor perto da minha casa. Eu não te perguntei se tem igreja melhor perto da tua casa. Eu te dei uma direção para o lugar melhor que eu quero para a tua vida. Macedônia é isso. Paulo, depois de repreender o espírito maligno, porque precisamos ter autoridade. Eu uma vez estava numa igreja e de repente uma mulher começou a falar em línguas estranhas. Estava em companhia de um amigo nosso, que é pastor, e ele falou assim, é espírito de engano. Quando ele botou a mão na cabeça dela, a mulher caiu endemoniada. O diabo canta, lidera, senta no nosso meio, levanta a mão para o alto. Qual é, pastor, mas por que isso acontece? Porque igreja não ensinada, quer ver, escola dominical é uma luta, irmão, culto de ensino é uma luta. Uma geração que não lê Bíblia, não ora nem para comer. Paulo agora é sentenciado, porque agora quando você fala a verdade agora, há motim. Não convida ele não, porque aí um começa a passar mensagem para o outro. Não convida ele não, tá? Porque querem te encarcerar, querem te isolar. Mas eu não dependo que o homem me dê oportunidade para pregar, porque a hora que Deus quiser, Ele vai me colocar e a porta vai se abrir. Você entende que a porta para Macedônia, quem abriu foi quem? Deus. Quem abriu foi quem? Deus. Foi abriu quem foi quem? Deus. Eu estou tranquilo. Porque a porta que você não quer abrir para mim, se incomoda não. Deus abre uma porta maior e me faz passar por ela. Levam eles para ser julgados. A Bíblia diz que o judiciário se revolta, porque a exposição, todo o acusador, a exposição dele é fraca. É só dizer, eu não gosto dele. E eu não quero ele aqui. Mas eu quero te dizer que toda acusação, bota uma coisa na sua cabeça, toda acusação é um sinal de promoção para a tua vida. Gênesis capítulo 40. Quando José é acusado dentro da casa de Potifar, a Bíblia relata, diz que Potifar era capitão. E ele era capitão, guardião. O texto é bem claro. E uma das coisas que me chama a atenção é que quando a mulher dele levanta algo contra José, a Bíblia diz que ela denuncia e fala a respeito dele. E uma fala muito interessante de José é dizer que toda a casa está sob a minha administração, mas tem uma coisa, o meu Senhor me vedou a ti, que eu não posso. No texto inicial de Gênesis 40, Potifar nunca falou isso.
Quando o diabo ele pensa que vai te pegar, Deus sempre se revela em sua defesa. Ela conta a história porque segurou a roupa dele. Mas o texto diz clara que a lei, o histórico fala, diz que um homem, quando pega uma mulher casada, era digno de morte. E Potifar olhando para ele, o texto é bem claro, ficou furioso, mas entregou ele na mão do carcereiro. Irmão, não se preocupe com o que estão te acusando, porque o que está infundado, Deus vai trazer à tona a revelação, porque Deus é Deus. E a Bíblia diz que ele sai de uma chefia e vai para outra. Todo mundo pensa que é um rebaixo. Só trocou de setor. Saiu da mão do capitão e agora vai para o chefe da carceragem. E no chefe da carceragem ele falou assim, não vou te promover. Você é muito bom para trabalhar aqui. Está tudo na tua mão, governa aí. Porque quanto mais te colocar embaixo, mais Deus vai te promovendo. Quanto mais te massacrar, mais Deus vai soprando. Quanto mais te pisar, Deus vai se revelando na tua vida. Você vê como é que toda acusação, e o texto nos fala que levam eles, Paulo e Silas, e ele diz assim, vamos açoitar ele, açoita eles com vara. Açoitaram ele e entregaram ele no cárcere interior. Sabe o que eles fizeram? Não bota aqui nas células aqui perto não, bota mais lá no fundão. Todo mundo está achando que está enterrando, porque as prisões em Roma eram subterrâneas. E quanto mais fundo, quem estava no fundo, dava mais eco na frente. Não, calma aí. As prisões em Roma eram subterrâneas. E quanto mais fundo, quem estivesse falando lá no fundo, aqui na frente ia ouvir com clareza. Quanto mais para baixo te colocar, mais o que Deus vai fazer na tua vida vai reverberar aqui na frente. Quanto mais fundo, mais alto vão ouvir que Deus é Deus na tua casa. Presta atenção, estou concluindo. O texto fala que diz que colocam ele, porque quando querem oprimir e querem prender e querem deixar você no esquecimento, falou, não só bota no fundo não, bota no tronco, prende as mãos e prende os pés. Quero ver como é que vai produzir. Não pode caminhar e não pode produzir. Mas o que está livre? A boca. A palavra cântico que ele usa diz que Paulo e Silas cantavam e oravam, ou oravam e cantavam. O que a Bíblia fala? Portanto, à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Primeiro ora, Senhor, o que o Senhor quer ouvir aqui dentro da prisão? O que o Senhor quer ouvir aqui dentro da prisão? Que eu podia cantar qualquer coisa. Porque quem vai para o lugar da porta aberta não está preocupado com as consequências que vai sofrer.
a preocupação de Paulo e Silas não era ficar livre da prisão. Porque o Deus que abre a porta e dá direção é o Deus também que dá a direção do cântico. Ora, por isso que eu falo, irmão, repertório de igreja, ensaio de ministério de louvor, vamos perguntar para Jesus o que ele quer ouvir? Não, porque eu achei esse, aí o menino, porque eu achei esse louvor da hora, maneiro, ó, o povo movimenta, faz um negócio assim, o negócio é maneiro. Aí Deus falou assim, então, pergunta para mim o que eu quero ouvir. Eu vou renovar você, mas pergunta, porque eu preciso ouvir para poder mandar. Porque se eu toco o coração de Deus, Deus vai mandar a carga necessária para poder te renovar e colocar você de pé. Tenho mais 5 minutos? Que já explodiu. Aí ele, vamos orar, perguntar o que ele quer. Aí Paulo diz assim, já sei que nós vamos cantar. Nós vamos cantar o cântico de Halel. O que é o cântico de Halel? A palavra cântico aqui é o cântico pascual. Ele falou, mas o que o senhor quer com o cântico pascual? Começa a lembrar que eu sou poderoso, como eu fiz, tirei vocês do Egito. Começa a exaltar a minha soberania. Aí ele começa a dizer, olha como é que coisa linda, olha como é que o salmo, ele revela a soberania de Deus, e ele começa a exaltar cântico de Halel, porque a gente não tem que cantar pela nossa liberdade da prisão, porque nós já somos livres. Não, acho que não. Não estamos cantar para as cadeias cair, porque nós já somos livres. O problema todo é que o que atinge as pessoas é o que elas veem, que acha que pode limitar ela. Mas quem é livre aqui, qualquer ambiente, querido, pode mostrar uma masmorra. Qualquer ambiente é lugar da liberdade de Deus agir. Olha o que ele fala. Salmo 113, verso 1. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol, o acaso seja louvado o nome do Senhor. Exaltado para sempre o Deus de Israel. Sabe o que os judeus aprendem? Que no tempo de sofrimento, não é só pedir livramento, mas para sensibilizar o coração de Deus, começa a exaltar a soberania dele. Mas o que vai acontecer quando você exalta a soberania de Deus? Você exalta a soberania de Deus, você está dizendo assim, não há Deus como tu. Não existe igual ao teu nome. Tu criou os céus e a terra, o firmamento está nas tuas mãos, astros e estrelas submete ao teu nome. Não é uma cadeia que vai me segurar, a liberdade eu tenho que ser aqui na minha cabeça. Eu sou livre. Só que ele fala de 3 níveis. À meia-noite. Diga comigo, à meia-noite. Não, melhor. À meia-noite. Tem mais gente calada. Vamos falar de novo. À meia-noite. Sabe o que aconteceu? Terremoto. E o terremoto acontece em 3 níveis. Porque o tema da festa é cadeias. E cadeias são algemas.
Aí ele falou assim, não, você só quer liberar da cadeia? Cadeia é muito pouco. Porque se eu libero você da cadeia, você continua dentro do cárcere. Eu preciso, a Bíblia fala que diz que o tremor mexeu com os alicerces. Não, acho que você não entendeu não, filho. O tremor mexeu com os alicerces primeiro. Deus está falando comigo e com você. Porque você está pedindo, Ele vai mexer na origem, aonde está te aprisionando, é na base. Ele vai mover, Ele vai arrancar, Ele vai trazer libertação para a tua casa. Segundo nível que Ele vai mexer, o texto é bem claro, as portas se abrem. Sabe o que ele está dizendo para Paulo e Silas? Mexo na origem. E para confirmar que vocês estão aqui debaixo da minha direção, faço a porta se abrir aqui. Tem coisas que ainda não aconteceram na sua vida, mas Deus manda na autoridade do nome dEle. Eu quero te dizer, querido, que portas que se fecharam foi porque o alicerce, a base, a origem que te prendia ainda estava lá. Mas Deus visita a tua casa hoje. Deus visita as tuas relações emocionais. Deus visita o teu casamento. Deus visita os teus filhos. Deus visita as tuas limitações intelectuais e abre a porta. Terceiro e último nível, as cadeias caem. O diabo ele pensa que nós vamos correr. E o texto é bem claro que ninguém correu. Abriu cadeia para todo mundo. Quem ficou desesperado foi o carcereiro. Porque presta atenção. O crente, ele não precisa correr. Ele fica no lugar onde ele está. Presta atenção. Quando ele fala com a vendedora de púrpura, ele diz assim, olha, ele fala mansamente, mas para falar com o carcereiro, ele diz que trouxe um terremoto. Para alguns, ele vai falar assim, minha filha, se ajusta aí. Mas para algum, Deus vai fazer a terra tremer para que haja temor. Quando aquele homem diz assim, eu vou tirar minha vida, é Paulo, calma aí. Desde o início desse ano, você pensou, falei, eu vou morrer esse ano. Não dá mais, eu estou com exaustão emocional. Eu não estou aguentando a vida que eu estou levando, eu não estou aguentando o que eu estou passando. Eu estou vivendo e eu acho que eu vou morrer dentro dessa prisão. Mas Deus nessa noite me trouxe aqui para lhe dizer, Camanto e levai a sábia, canto e nai a sábia. A igreja está cantando lá, Halel, bendito seja o nome do Senhor, o Adonai, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que quebra prisões, que quebra cadeias e manifesta poder. Fique de pé. Acabei. Seja livre desse cárcere. Se você quer liberdade desse cárcere, sai do teu lugar, porque Deus quer tornar livre a tua casa hoje. O que domina a tua mente, o que te paralisou, e o que fez você desistir da faculdade, o que fez você desistir da vida, sai do lugar aqui, porque Deus quer te salvar hoje. Se tem alguém que ainda não teve um encontro com Jesus, mas quer tornar a ter a alegria de viver, dá um sinal com a tua mão, porque eu quero orar pela tua vida. Jesus te chama hoje. Ele quer trazer libertação para a tua casa hoje. Tem gente aprisionada, mas há uma igreja que canta.
Há uma igreja que diz que grande é o Senhor. Grande é o Senhor. O problema é que os nossos cânticos, só um minuto só. O problema é que nossos cânticos falam mais sobre nós do que sobre Deus. Sabe por que os nossos cânticos não mexem com as bases do inferno, que a qual estão destruindo famílias, destruindo pessoas? Porque conhecemos pouco quem é Deus. E só tem um jeito de eu conhecer Ele, quando eu examino a palavra e vivo plenamente quem Ele é. Estava de manhã hoje, falando, e disse assim: Senhor, olha as minhas enfermidades e traga remédio, mesmo para aquelas que eu acho que eu já sou curado. Mas eu preciso de cura. Eu estou me enganando. Aplico o remédio mesmo que seja amargo e me sara, para o que sair da minha boca seja remédio para outros. Tem alguém querendo receber remédio de Deus? Sai do teu lugar. Eu não vou me alongar não. Tem um hino. A gente canta ele, mas a gente precisa, quando Ademar de Campos escreveu sobre ele, ele estava com um filho internado entre a vida e a morte. E ele falou: Deus, eu te adoro e eu te sirvo. E agora a minha situação aqui? Ele disse que orando uma manhã, morava numa casa de fundo. E Deus visitou ele e falou assim: Ademar, eu sou grande. Eu sou grande. Você tem coragem no seu lugar aí de falar algo de exaltação ao nome de Deus? Eu vou te dar 1 minuto. Diga a Ele: exaltação, exaltação. Bendito é o teu nome para sempre, digno de ser adorado. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Deixa a igreja adorar. Deixa a igreja adorar, em nome de Jesus. Adore, exalte a Ele, abre a tua boca, exalte a Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Exalta, bendito é o teu nome, bendito é o teu nome, exaltado para sempre é o teu nome, digno de glória, digno de louvor. Não é Deus como tu, exaltado, digno, 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 digno és, 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 digno és. Ó Deus de Israel, você pode adorar, a oportunidade está aberta. Aonde está você que precisa ser liberto dessas cadeias? Você está achando que está curado, mas precisa de um milagre na tua casa. Você precisa de um milagre no teu lar. Você precisa de um milagre sobre a tua vida. Sai do teu lugar. Dá um sinal aí, porque Deus está nesta casa. Ele está aqui neste lugar. Ah, milagre, 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 ah, milagre. O louvor do meu coração, dos manjares eu abro mão, os palácios aonde está você? Sai dessa prisão. Sai desse engano. Sai dessa prisão. Sai dessa cadeia. Sai dessa prisão em nome de Jesus. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é
Ele vai o rente, o que na baia ré. Renuie boia que eu rai. Remonuia na boca, ele vai o cai. Remantuí, ele quebra a cadeia. Esse casamento não vai acabar. Essa porta não vai se fechar. Tem família vindo ali. Tem família vindo ali. Tem graça sobre nós. Tem cura sobre o teu lar. Tem gente afastada. Tem gente. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Jesus quer tornar você livre hoje. Jesus quer tornar a tua casa livre. Prefiro ser Senhor. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Só a igreja agora nessa parte aí. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do fala forte, fala forte. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com tuas asas e debaixo de tuas asas estarei seguro. Que ande na escuridão, nem mortandade que assolie ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos. Ele aí, ó! Senhor, não vou dividir a minha adoração. exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte. Aquele que habita. Aquele que habita no esconderijo do Esse demônio vai sair da tua casa. Esse Esse capeta vai sair do teu casamento. Vai sair da vida do teu. tuas penas e debaixo de suas asas estará seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assolie ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda eu sou. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Não vou dividir a minha
no